Olá! Esse é o canal do recrutamento na Alemanha. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é uma carta de apresentação, um documento essencial para você que está procurando emprego aqui na Alemanha. Vou explicar quais informações você não pode deixar de incluir na sua e, claro, comentar alguns dos principais erros que eu observo os candidatos cometendo na hora de escrever essa carta de apresentação. Vem comigo! A carta de apresentação é um documento obrigatório para todos aqueles que estão procurando emprego aqui na Alemanha. Sempre que você vai se candidatar a uma vaga, parte-se do pressuposto que o candidato vai enviar pelo menos o currículo e a sua carta de apresentação. A carta de apresentação tem como objetivo trazer contexto para o seu currículo, porque o currículo, ele costuma ser um documento um pouco mais analítico, um pouco mais engessado, né? Ele é muito focado em responsabilidades, em habilidade e informações que vão direto ao ponto. Já a carta de apresentação permite que você se aprofunde um pouco mais e conte a história que está por trás do seu currículo, então que explique com um pouco mais de detalhes como que era cada uma das suas experiências passadas, quais que eram as suas responsabilidades, o que é que você fazia ali no seu dia a dia. Isso vai fazer com que a pessoa que lê a sua carta primeiramente tenha empatia por você e, claro, dependendo do conteúdo da sua carta de apresentação, isso vai gerar também uma curiosidade, aquele sentimento de que o recrutador vai querer saber mais a seu respeito. E isso vai ser o grande diferencial na hora de te chamar para uma entrevista de emprego, entendeu? E aí, quando a gente fala de formato de carta de apresentação, a primeira grande dúvida é em relação ao tamanho. Essa é provavelmente a pergunta que eu recebo todos os dias lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, está perdendo conteúdo diário a respeito de processos seletivos, recrutamento e mercado de trabalho aqui na Alemanha. Então, não perca a oportunidade. Mas voltando, a principal dúvida na hora de compor uma carta de apresentação costuma ser em relação ao tamanho, ou seja, quantos parágrafos a carta de apresentação precisa ter, qual a quantidade de linhas em cada um desses parágrafos, qual que é o tamanho da letra e a fonte que eu preciso utilizar na hora de montar minha carta de apresentação. E sinceramente, isso não importa. Quando se fala de tamanho da carta de apresentação, existem apenas duas regras de ouro que você deve seguir. A primeira delas é que a carta deve ter no máximo uma página. E a segunda é que a sua carta deve ser guiada pelo bom senso. E o que eu quero dizer com bom senso? Se você utilizar uma letra muito pequenininha para poder colocar mais informações, ou se utilizar uma fonte muito difícil de ser lida, isso vai causar uma dificuldade na pessoa que está tentando ler a sua carta de apresentação. E aí você sabe o que vai acontecer. A pessoa não vai se dar ao trabalho de tentar decifrar o conteúdo daquela carta de apresentação, vai colocar o seu documento para o lado e você vai perder uma oportunidade simplesmente por ter dormido no ponto. As informações da sua carta de apresentação, elas sempre têm que estar dispostas de maneira clara, de maneira interessante, de maneira a facilitar o entendimento. E, claro, fazer com que o leitor tenha vontade de saber mais a seu respeito. Por isso que a quantidade de parágrafos, a quantidade de linhas, a quantidade de palavras não importa. O que importa é como você vai utilizar este espaço. E aí vem a segunda pergunta mais perguntada quando a gente fala de carta de apresentação. O que é que eu devo escrever na minha? E até existe um conjunto de informações que você deve tentar incluir na sua carta de apresentação, se possível. Por exemplo, uma introdução a seu respeito, uma explicação do porquê você se interessou pela vaga em questão, um pouco mais de aprofundamento das suas experiências passadas, principalmente aquelas que sejam mais relevantes para a vaga que você quer, que tipo de resultado que você já obteve nas experiências passadas que você está descrevendo com um pouco mais de detalhamento, ou então nos projetos com os quais você já trabalhou. Só que a maneira como você vai ordenar essas informações depende muito da narrativa que você está tentando construir. E é por isso que eu não acredito muito em fórmula pronta de carta de apresentação, né? Em que você começa no primeiro parágrafo se apresentando, aí no segundo parágrafo falando das suas experiências passadas, aí no terceiro parágrafo você fala sobre a vaga, porque isso é muito engessado, isso é muito previsível, isso é o que todo mundo faz. E aí o recrutador vai ler a sua carta de apresentação e esquecer dela depois de 5 minutos. Eu tive uma cliente de mentoria que escreveu uma carta de apresentação espetacular, mas ela na verdade começava falando sobre a empresa e sobre a vaga e só depois ela se apresentava. E por mais que isso pareça um pouco esquisito, ela conseguiu fazer uma correlação tão boa entre a missão e os valores da empresa, os pré-requisitos da vaga e a maneira como ela se encaixava naquele contexto ali, que ficou extremamente interessante. A sensação que você tinha lendo
lendo a carta era que ela era a peça fundamental para fazer aquela engrenagem funcionar, sabe? Então você precisa colocar a sua criatividade para jogo na hora de escrever uma carta de apresentação. Agora, o problema de incentivar as pessoas a darem asas para a sua criatividade é que de vez em quando elas perdem a mão, né? Olha as ideias da pessoa, né? Por isso, sempre lembre-se que a carta de apresentação ela precisa manter uma linha de raciocínio do início até o final. Tem que ser uma história com começo, meio e fim. Então evite ficar dando muitas voltas para tentar apresentar o seu argumento. Evite começar a falar sobre um assunto e aí cortar aquele assunto abruptamente e começar a falar de uma outra coisa. Evite as linhas temporais que vão e voltam também, né? Então, se você já falou do seu passado profissional, foque ou no presente ou no futuro. Evite falar do que você está fazendo agora, aí do que você já fez, aí do que você está fazendo agora de novo, aí do que você quer fazer no futuro, porque isso tudo fica muito confuso. Outro grande cuidado importante na hora de escrever uma carta de apresentação é não sair contando a história da vida inteira, né? Por mais que estejamos sempre repetindo aqui o aspecto da narrativa e da emoção, lembre-se que o foco é a sua trajetória profissional. Então você não precisa contar sobre a sua infância, sobre a sua família, né, que você é casada, que você tem tantos filhos, porque essas informações elas não necessariamente são úteis para o recrutador que está lendo a sua carta. Faz muito mais sentido você tentar imaginar que tipo de pergunta o profissional do RH ou o líder da equipe que vai te contratar possa ter na hora de avaliar ali os seus documentos, se antecipar e já tirar esses questionamentos da frente. Então, por exemplo, se você não fala alemão bem ainda, por que é que você escolheu vir para a Alemanha? Qual que foi a sua motivação para mudar de país? Isso é uma coisa que costuma gerar algum tipo de estranhamento. Ou então, por exemplo, você trabalhou muitos anos como profissional pleno e agora está se candidatando para uma vaga de nível júnior. Por que você está dando esse passo para trás na sua carreira? Explica esse tipo de coisa que é importante. Às vezes faz muito sentido na nossa cabeça o porquê estamos tomando determinadas decisões, mas nem sempre isso está claro para outra pessoa do outro lado. Se você tem lacunas no seu currículo, né? Então, de repente, teve um emprego, aí depois tem um espaço ali em branco de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. Explica o que é que você ficou fazendo durante esse período. Tudo isso vai ajudar o recrutador a entender um pouco melhor quem você é e também evidenciar que você sabe quais são os aspectos mais importantes para aquela vaga, ou seja, provando que você realmente é o melhor candidato para aquela posição. Lembrando sempre da linearidade. Então, cada parágrafo, cada parte da sua carta de apresentação tem que ter uma mensagem clara e precisa se conectar com o próximo para manter a continuidade da sua história, tudo bem? E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para o que, para mim, é possivelmente o maior erro que você pode cometer na hora de escrever essa carta de apresentação, que é pedir para outra pessoa escrever por você. Isso acontece muito, principalmente quando o candidato não tem confiança no seu nível do idioma, né? Então, precisa escrever uma carta de apresentação em alemão, mas não sente que tem o domínio necessário para realmente escrever esse documento. E aí a pessoa lista os principais tópicos que devem constar na carta de apresentação e entrega essas informações para uma outra pessoa, um outro profissional, um professor de alemão, enfim, alguém que vai estruturar, que vai escrever a carta de apresentação no lugar do candidato. Não faça isso. Evite essa cilada, porque o resultado vai ser uma carta de apresentação que não reflete o seu domínio do idioma, que provavelmente tem um vocabulário muito mais rebuscado do que o seu e que vai estar escrita em um tom completamente distante do que é o seu de forma geral. Isso vai ficar muito evidente na hora da entrevista de emprego e vai causar uma péssima impressão, porque você vai perder o seu tempo e você vai estar desperdiçando o tempo das outras pessoas, ou seja, dos entrevistadores, dos recrutadores, de quem está representando a empresa do outro lado. O meu objetivo com esse vídeo era explicar a importância da carta de apresentação no processo de recrutamento aqui na Alemanha, listar as principais informações que você deve incluir na sua e chamar a atenção para os erros mais comuns na hora de escrever esse documento. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.